agora a respeito de um trabalho que é feito que, em boa medida, responde por boa parte do que acontece aqui na Expo Acre, por exemplo. Por boa parte do que acontece nas propriedades rurais de todo o estado do Acre. Por quê? Porque guarda relação com a atividade do produtor, seja ele grande, médio ou pequeno. Claro que o trabalho das cooperativas, claro que o trabalho dos sindicatos, é evidente que o trabalho das associações, eles têm muito mais impacto, têm muito mais importância para quem é pequeno, né? Não que quem seja grande não já tenha descoberto o valor, a importância de estar junto em cooperativas. Tem cooperativas de patronato aí, professor, que são poderosos. Agora, eles descobriram o elementar, né? De que juntos são muito mais fortes ainda. Então, essa ideia de passando para o pequeno produtor, para o agricultor de base familiar, a ideia de que a classe trabalhadora reunida, junta, ela tem muito mais poder, tem muito mais força, isso precisa ser melhor explicado, não é? Agora, isso não é só um discurso, isso não é só uma retórica, tem trabalho técnico a ser feito. A organização do produtor, ela tem situações de ordem técnica que precisam ser respeitadas para melhorar a cadeia produtiva de qualquer produto ou qualquer serviço. E quem aqui no estado do Acre tem orquestrado isso de uma maneira refinada é a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que aqui no estado do Acre está sob o comando, sobre a batuta do Valdemiro Rocha, com quem eu converso agora. Valdemiro, boa tarde, seja bem-vindo ao AC24 Agro. Boa tarde, Taan, e dizer que para nós é sempre um prazer, né? Para nós do setor cooperativista estar aqui no AC24 Agro, né? Que é um veículo de comunicação que dá espaço para que a voz do setor cooperativista também possa ser ouvida, né? E também é uma oportunidade de nós nos comunicarmos com a sociedade, com os ouvintes e os leitores do AC24 Agro, do potencial, né, e do papel assim, fundamental do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, principalmente o desenvolvimento econômico, né, e com impacto social muito forte também. Miro, quando se fala a respeito de cooperativismo, do ponto de vista estritamente técnico, o que você percebe, de uma maneira geral, que aqui no Acre a gente precisa dar uma fortalecida, dar uma melhorada? Primeiro lugar, né, eu acho que é trabalhar muito informação, que é uma coisa que a OCB e o Sescop no Acre têm tentado fazer, levar informação sobre cooperativismo, esse instrumento de organização econômica, para a sociedade, principalmente no âmbito das universidades também, no âmbito dos sindicatos rurais, da sociedade civil organizada como um todo, né, levar o potencial que tem de promover o desenvolvimento econômico de maneira sustentável em qualquer que seja o estado, né? Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro utilizando esse modelo de organização econômica para dar resultados para as comunidades. Lembrando aqui, mais uma vez, que onde tem cooperativa desenvolvida, num determinado município, aquele município geralmente tende a ter um IDH muito elevado. Pois é, essa referência que você trouxe na última conversa que nós tivemos lá no AC24 Agro foi bem interessante. Onde há cooperativas atuando, o índice de desenvolvimento humano daquele município é mais alto, né? Em quais regiões mesmo? Eu me esqueci. Geralmente, a gente sempre usa aqui no Brasil, né? Santa Catarina, a maioria dos municípios, né? Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas. Esses são os 5 estados que o cooperativismo no Brasil está muito forte. E vamos lembrar aqui, já que nós estamos numa feira agropecuária, né, que mais de 50% do PIB agropecuário, dos pequenos, médios e grandes no Brasil,
passam por dentro de uma cooperativa, seja na produção, no meio rural ou na agroindustrialização. Então, nós, no Brasil, já somos responsáveis por mais de 50% do PIB agropecuário. Né? Nas conversas que você tem tido com as cooperativas no interior, quais são as nossas principais, eu diria, fragilidades? É uma coisa que a gente tem identificado muito e a gente aplica o que a gente chama de autodiagnóstico na cooperativa. O que aparece muito forte é a necessidade de melhoria dos processos de gestão. Né? Processos de gestão. Processos de gestão. São os processos burocráticos, pegando como exemplo, escrituração contábil, fiscal, tributária, RH, que é aquela burocracia necessária para que a cooperativa esteja apto para captar bons projetos, né? Sejam do setor público ou setor privado, ou o cooperado querendo fazer investimento ou de maneira coletiva. É necessário você, para saber a saúde financeira de uma cooperativa, saber como ela anda, você tem que ter alguns indicadores. Os indicadores são formados principalmente quando você tem essas escriturações, o que a gente chama popularmente como contabilidade, mas são várias escriturações, né? Contábil, fiscal, tributária, a parte de RH, né? E também a parte de formação de dirigente. Não é porque, eu sempre digo, não é porque um dirigente é eleito numa assembleia, né? Que ele é dono, né? Ele além de ser dono... Ele não é, né? Ele é um dos donos, ele né? Ele é um dos donos, um dos donos. Mas não é o fato dele ser eleito que faz com que, naquele momento que ele é eleito, ele se torne um gestor, né? É preciso formação. E para ter uma formação, muitas vezes nós temos que ajudar esse dirigente a concluir o ensino fundamental, depois ofertar uma graduação. Nós temos uma graduação em cooperativismo que a pessoa faz de qualquer que seja o município que ele esteja, né, online, né, e junto com gestores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Então, nós estamos fazendo uma experiência aqui no Acre de formar gestores em cooperativa, que é uma graduação tecnológica na área de gestão de cooperativa. Quer dizer que o nosso cooperativismo aqui está nesse nível ainda, não é, o Miro? Ainda você tendo que formar o cooperado naquela formação básica para que ele possa entender os processos e poder valorizá-los, e aí a coisa começar a andar da maneira como precisa, né? Então a gente ainda não tem uma formação do cooperado, não é nem cooperativismo, é uma formação básica, né? No ensino básico, né? O grande desafio nosso, não só no Acre, mas principalmente na região norte inteira e principalmente também na região nordeste, nós atuarmos para que o cooperado passe a ter o que nós chamamos de identidade de cooperado. Ele saber seus direitos, ele saber os seus deveres, e para ele administrar os seus conflitos de interesse que é normal surgir dentro de uma cooperativa, que ao mesmo tempo que ele é dono de maneira coletiva, ele também é usuário dos serviços daquela cooperativa. Então, eu estou me referindo principalmente às cooperativas do meio rural, né? Sim. Do meio rural. Então, você tem que formar esse cooperado para que ele tenha identidade de cooperado, para que ele de fato seja um cooperado, não seja apenas não se comporte apenas como um cliente daquela cooperativa. E do outro lado da gestão, nós temos que investir forte, e é o que nós temos feito aqui no Acre, de formar quadros para atuar no Conselho Fiscal das Cooperativas e no Conselho Administrativo, e também formação de técnicos para atuar na gestão no dia a dia da cooperativa. E esse desafio que eu estou falando é mais voltado para as cooperativas do meio rural. As cooperativas do meio urbano, nós já estamos razoavelmente resolvidos essa questão. Agora, eu imagino que as cooperativas no meio urbano já estão mais ou menos resolvida essa questão, justamente, eu imagino, pelo aspecto educacional, né? Que o cooperado já chega, digamos assim, num degrauzinho da escada um pouquinho mais acima, né? E isso agiliza as coisas, né? Pegando como exemplo o Unimed, né? O Unimed é uma cooperativa de trabalho médico, você já tem ali no mínimo todo mundo com graduação. Então, geralmente, nós ofertamos MBA ou especialização na área de gestão para transformar os médicos em gestores, né, de uma sociedade cooperativa, né? Então, fica fácil. Cooperativa de odontólogos, Uniodonto, né?
ou cooperativa de crédito, Sicredi, Sicob, Credicis, né? Então, a maioria desses dirigentes ou tem a graduação, muitos deles têm mestrado em algumas situações, outros até têm doutorado, né? Então, o cooperativismo urbano, algumas cooperativas têm essa facilidade, né, de ter quadros técnicos. Miro, eu acabei de entrevistar o superintendente do DENIT aqui, e nós criamos aqui uma espécie de criação de cenários, né? Fizemos aqui uma criação de cenários, e do ponto de vista da infraestrutura, o impacto vai ser muito grande, não é? Eu fico imaginando essa integração com o Peru, que agora, depois de 40, 50 anos de uma ideia, agora a coisa está parecendo tomar concretude. A China já construiu o porto de Xangai, então há um movimento, né? E liderado pelo grande capital chinês. Então, eu fico imaginando como é que o cooperativismo precisa acelerar o passo para encarar esse novo cenário, né, Miro? Uma das coisas que a gente sempre fala é de não sermos apenas corredor, um território onde as coisas vão passar, né? As carretas, futuramente o trem e tal. Mas utilizar, no nosso caso, principalmente o cooperativismo, para fortalecer algumas cadeias, né? A cadeia da bovinocultura, que já é muito forte no Acre, a cadeia na área de suínos, né? Nessa área de grãos, né, tá caminhando bem, porque vamos lembrar aqui que o Sicob, Sicredi e o Credicis no Acre investem muito forte na bovinocultura de corte, financiando parte da nossa bovinocultura de corte, financiando parte da nossa produção de soja, milho, né, café, né? Então, vamos sempre lembrar desse outro cooperativismo que a gente às vezes fala muito pouco, que é o cooperativismo de crédito, porque sem o acesso ao crédito, você não consegue um capital de giro adequado para fortalecer essas cadeias, para que nós possamos também conquistar, como você bem falou, mercados, né? Colocar os nossos produtos, utilizar essa infraestrutura do Peru, né? que surgiu através desse investimento da China, e também nós estamos nos preparando na área do transporte, né? Acabamos de ajudar a revitalizar a cooperativa chamada Cooperativa Transoceânica, que vai atuar no transporte de cargas, né, do Brasil para o Peru para o Brasil. Então, nós também estamos fortalecendo o ramo do cooperativismo chamado cooperativismo de transporte. Cooperativismo de transporte? De transporte. Você classificaria esse cooperativismo hoje numa escala de 0 a 10? Hoje ele está em quê? Olha, de excelência, assim, de agilidade? No Acre, ele está começando a se fortalecer agora, voltado para transportes de cargas, né? Porque no Acre nós temos, que você deve conhecer, a Acretax, que faz transporte de passageiro intermunicipal, né? Faz para Porto Velho, faz para o Juruá, faz para a Boca do Acre, né? É uma cooperativa muito bem estruturada, transporte de passageiros, né? E temos cooperativa de taxista e mototaxista. Mas agora o que nós estamos investindo e vamos apoiar muito é cooperativas que atuam na área de transporte de cargas, né? Principalmente com a questão do Porto de Xangai no Peru. Exatamente. Para finalizar nossa conversa, Miro, eu queria saber de você o seguinte: ensino superior, qual o papel de instituições como o IFAC, por exemplo, nesse processo de transformação econômica, de perfil da nossa base produtiva com a integração com o Peru? Como é que avaliação que você faz? Como é que você, uma pessoa que está te assistindo aqui, um jovem que esteja assim meio na dúvida, se para que rumo tomar, esses ensinos de ordem técnica, tem muita gente que ainda não confia muito nisso, né? Queria que você falasse a respeito. A grande parte da mão de obra que nós utilizamos como gestores ou como assistência técnica, né, para as nossas cooperativas, foram, em sua maioria, formados pela UFAC e formados pelo IFAC, né? Nós também temos parceria com a UFAC e com o IFAC para assistência e desenvolvimento de algumas ações junto às cooperativas, principalmente as cooperativas agro, né? E a dica que eu dou é que o jovem, ele tendo uma graduação bem feita, ele depois, com pouco esforço, ele faz uma especialização, faz um MBA, que é para atuar numa área mais específica que é demandado pelo mercado. Então, o jovem que estuda
e se dedica para fazer um curso na UFAC ou no IFAC, eu chamo que ele não é apenas assiste aula, que ele de fato se torne um estudante para que domine os conteúdos. Quando ele se formar, ele cedo ou tarde ele vai conseguir uma boa alocação no mercado, seja de maneira individual, autônoma, ou prestando um serviço para o setor público, para o setor privado ou para o setor cooperativo. Muito bacana. Eu queria agradecer a tua participação. O nosso tempo já está esgotado, Miro. Muito obrigado pela tua vinda aqui. E eu espero você lá no AC24 Agro para a gente dar uma intensificada nessa conversa. Eu que agradeço, né, em nome do setor cooperativista acreano, essa oportunidade, mais uma oportunidade que o AC24 Agro nos possibilitou de falar um pouco mais sobre o cooperativismo aqui no Acre e no Brasil. Muito obrigado. Esse foi